Boa tarde, pessoal. Hoje, domingo, dia 24 de julho, estou gravando esse vídeo às 13 horas. Me pediram no nosso grupo no Telegram para comentar um pouco sobre divergências, como eu vejo as divergências. Então, vou tentar fazer um vídeo, como sempre, breve e objetivo de como eu enxergo as divergências. Quem ficar com alguma dúvida, fica o convite a entrar no nosso grupo no Telegram. O link para o grupo vai estar na descrição desse vídeo. Então, o que seria uma divergência? Eu tirei esse slide aqui desse livro aqui, do Alexander Elder. Quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, também é só me chamar lá no Telegram que eu envio o livro para vocês. Então, o que seria uma divergência? É quando a gente tem no preço um topo e um topo mais alto, e no indicador um topo e um topo mais baixo. Ou no preço um fundo mais baixo, e no indicador um fundo e um fundo mais alto. O Alexander Elder divide as divergências em classes. Então, quando a gente tem esse tipo de divergência aqui, ele chama de classe A. Quando a gente tem essa aqui, topo no mesmo nível e o indicador caindo, ele classifica como de classe B. Ou fundo no mesmo nível e fundo subindo, seria uma divergência de classe B. Ou topo mais alto e os topos no indicador no mesmo nível. Da mesma forma, fundo mais baixo, fundos no indicador no mesmo nível. Essas são as três classes de divergência, a forma que ele classifica as divergências. Então, para a gente identificar divergências, a gente precisa de um indicador, um oscilador normalmente. Os mais comuns, o IFR, o CCI, o estocástico, o MACD ou o momento. Os que eu mais gosto são o MACD e o momento. Então, eu vou colocar exemplos com esses dois osciladores aqui. Mas vocês podem trabalhar com um oscilador da sua preferência. CCI, FR, estocástico, todos vão funcionar da mesma forma. Aqui também tem um pequeno detalhe. Você pode usar o MACD histograma, que é o que eu prefiro, porque facilita a disposição na tela, ou você pode usar o MACD histograma com linha, que o Profit tem essas duas opções. Eu uso só o histograma, na configuração padrão, 26, 12 e 9. Então, segundo o Alexander Elder, o que a gente precisa para identificar uma divergência? A gente precisa de um fundo mais baixo no preço, aqui, fundo mais baixo, fundo mais alto. Mas é essencial que o que ele chama de quebra da linha zero. A gente tinha esse fundo aqui, rompeu a linha zero, quebrou a linha zero, voltou e fez um fundo mais alto. Então tá ok, a gente tem uma divergência. Fundo mais baixo, fundo mais alto, com a quebra da linha zero. Aqui a gente tem uma divergência. Da mesma forma aqui, ó, a mesma situação. Ó. Fundo mais baixo, fundo mais alto, acontecendo a quebra da linha zero aqui. Para o Alexander Elder, isso aqui não é uma divergência. Apesar que a gente tem fundo mais baixo, fundo mais alto, mas não houve o rompimento da linha zero, não houve a quebra da linha zero. Então ele não considera isso aqui como uma divergência. Mas eu já vou explicar o que a gente pode fazer nesses casos aqui. Aqui é uma divergência clara. Topo mais baixo, topo mais alto. E acontecendo a quebra da linha zero aqui. Mais exemplos. Funciona para... Você pode identificar divergência em candles, gráfico de range bar, Renko. Você pode para qualquer situação. Aqui no Renko, no 12R no índice. Fundo mais baixo, fundo mais alto. Com o rompimento da linha zero, quebra da linha zero aqui. Mais um exemplo aqui no índice, 5 minutos. Fundo mais baixo, fundo mais alto, com a quebra da linha zero. Então a gente tem uma divergência aqui. O que eu comentei, para o Alexander Elder, aqui não é uma divergência. Mesmo a gente tem fundo mais baixo, fundo mais alto, não houve a quebra da linha zero. Então, nos 5 minutos, ele considera que não existe divergência. Mas sempre que a gente tiver o preço caindo e o indicador subindo, é bom você baixar o time frame. Por exemplo, eu tenho nos 5 minutos, não seria uma divergência. Mas se a gente colocar no 2 minutos,
esse retângulo aqui é exatamente esse aqui. E essa linha aqui é exatamente essa. Então aqui eu tenho 5 minutos e aqui do lado eu coloquei 2 minutos. Olha o que a gente tem. Fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais alto. Então, com o rompimento da linha zero. Então, mesmo nos 5 minutos, não classificando, seguindo rigorosamente o que o Alexander Elder diz como divergência, se a gente diminuir o time frame para 2 minutos, a gente vai encontrar a divergência lá. Então, se você opera os 5 minutos, por exemplo, e ok, não é uma divergência, mas pelo menos você já fica atento para não vender aqui. Porque você tem que ligar o alerta porque está enfraquecendo, os vendedores estão perdendo a força, porque o preço está caindo e o indicador está subindo. E se você ficar em dúvida, baixa o time frame. Aqui é 5 minutos, coloca no 2 e você vai ver que já tinha formado uma divergência. E depois o preço foi embora, confirmando que os vendedores estavam perdendo força. E o outro indicador que eu uso é o Momentum. No Profit você não consegue colocar nativo esse indicador aqui. Você tem que programar, é bem simples, mas quem tiver interesse em colocar esse indicador é só me chamar lá no nosso grupo do Telegram que eu mando. Aqui eu coloquei plotei dois indicadores de momento. A linha azul é o momento de 14 períodos e a linha vermelha é o momento de 28 períodos. Então, o que eu olho? Porque normalmente, muitas vezes acontece de o momento de um período não apresentar divergência, mas no outro vai apresentar. Então, você plotando os dois períodos diferentes te auxilia. Essa aqui é a melhor de todas, quando a divergência você pega nos dois períodos. Ó. Fundo, fundo mais baixo. Tanto no momento de 14 subindo e o momento de 28 subindo. Fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto. Essa aqui para mim é a melhor divergência, quando acontece nos dois períodos do indicador. Aqui nós estamos no índice, 3 minutos. Fundo, fundo mais baixo. Olha o momento vermelho, fundo, fundo mais alto. Na linha azul, que é de 14 períodos, a gente não tinha divergência, mas no período maior a gente pegou a divergência. E depois o preço realmente foi embora. Aqui índice. Não, desculpe, aqui é VEG no diário. Novamente, ó, fundo, fundo mais baixo. Nos dois períodos. Fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto. Aqui é VEG no diário. E depois foi embora. PETs no diário. O momento vermelho de 28 períodos. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. E desde então não parou de cair. Ó. Saiu lá de R$20 e está em 10. Índice no 3 minutos. Ó, fundo, fundo mais baixo. Ó, o momento de 28 períodos, vermelho. Fundo, fundo mais alto. E depois foi embora. Aqui fica legal para ver a diferença. Ó, o índice no 12R. No Renko, fundo, fundo mais alto. Ó, o momento de 28 períodos, vermelho. A divergência aqui. Topo, topo mais alto. E topo, topo mais baixo. Aqui, topo, topo mais alto. Agora no momento de 14 períodos. Topo mais alto, indicador no mesmo nível. Divergência. Olha o que aconteceu com o preço depois. Pancada para baixo. E no de 28 períodos a gente não pegaria essa divergência. Por isso que é interessante plotar os dois períodos. Aqui é aquele cenário que eu comentei, que é o meu preferido, quando a divergência ocorre nos dois períodos. O preço está subindo desde esse ponto aqui. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Então, divergência nos dois períodos e pancada para baixo depois. Índice no 12R. Ó, momento de 28 períodos. Caindo e aqui subindo. E pancada para cima. E até agora eu mostrei como a gente identifica essas divergências.
Agora a gente tem que criar uma forma de como operar elas. Existem várias. Não existe a certa ou errada. Cada um tem que fazer os testes e ver qual forma se adapta melhor ao operacional de vocês. Para o Alexander Elder, quando a gente identifica a divergência, começa aqui, ó, topo, topo mais alto, topo, topo mais baixo. Quando o MACD fizer um tique abaixo, a gente já entraria na venda. A vantagem é que quando ocorre a divergência e você acerta, você vai vender exatamente no topo. A desvantagem é que muitas vezes você é violinado. Então você tem que avaliar o ativo que você opera e fazer os backtests. Mas então para ele, identificou a divergência, houve a quebra da linha zero, fez um tique mais baixo, tá identificada a divergência e ele já entra na venda. Outras formas: fundo mais baixo, fundo mais alto. Então, para o Alexander Elder, ele já compraria aqui, com um tique acima, ou você pode esperar o MACD cruzar a linha zero, que seria aqui, você compraria aqui, ou que seja rompida uma LTA ou LTB. Então, a gente traçaria essa linha de tendência de baixa aqui, identificou a divergência, rompeu essa linha de tendência aqui, você entraria aqui, o stop aqui embaixo, ou aqui, mais conservador. Aqui VEG no diário, também podemos operar topo ou fundo. Ó. Preço caindo, indicador subindo. Então, o que a gente tem aqui? Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Ó. Então, aqui formou um fundo. Então, no rompimento aqui, é compra. E também aqui a gente tinha uma linha de tendência de baixa. Quando rompesse essa linha, poderia comprar também. A forma que eu acho mais segura é essa aqui, ó. É você identificar a divergência no time frame menor. Por exemplo, aqui eu tenho no índice no 2 minutos. Então aqui o preço caindo, indicador subindo, com a quebra da linha zero. Então aqui eu identifiquei a divergência. Ó, veja que se fosse pelo Alexander Elder, quando fizesse um tique acima, ele já compraria e seria estopado, porque é um time frame muito curto. Então o que a gente faz? Identifica a divergência no 2 minutos e opera num time frame maior, por exemplo, no 10 minutos. Essa linha aqui é exatamente a mesma que essa aqui. E essa aqui é exatamente essa aqui. Só que como eu alterei para 10 minutos, desconfigura, né? Mas é a mesma. Então, identifiquei a divergência no 2 minutos. Vou procurar uma entrada no 10. Então, por exemplo, o que a gente tem no 10? Aqui um fundo, ó. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Fundo. No rompimento aqui eu poderia entrar. Ou poderia ser um pivô escondido. Ó. Concorda que o preço vinha caindo, veio caindo, caindo e caiu até aqui. Então, toda essa queda aqui é essa queda aqui. Desse ponto aqui embaixo, o preço, esse candle aqui chegou a ser todo preenchido, todo preto aqui. Então ele caiu até aqui, parou de cair aqui e subiu. É essa subida aqui, ó. Então ele caiu até aqui, parou de cair e subiu até aqui. Então ele parou aqui e desceu até aqui, ó, que é essa descidinha aqui. E começou a subir. E subiu. Então o que a gente tem aqui? É um pivô escondido, ó. O preço vinha caindo, subiu, caiu até aqui, não rompeu essa mínima e foi embora. Então, a entrada no rompimento aqui do pivô. Então, poderia entrar no rompimento desse candle aqui. Entrada aqui, stop aqui embaixo. Essa é a forma que eu prefiro operar. Identificar a divergência num time frame menor e operar num time frame maior. E é essencial, como sempre, né? Essa é a forma que eu vejo as divergências. Então, o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para a forma de vocês operar. Então, é essencial que vocês façam os backtests nos ativos que vocês operam. E lembrando que, normalmente, a divergência a gente vai estar operando contra a tendência. Então, é fundamental ter gerenciamento de risco. Não adianta quando ganhar, vocês ganharem R$1 e quando perder 3. A conta não vai fechar no final do mês. Então, backtest e gerenciamento de risco é a chave de sucesso para a gente ser consistente no mercado. Tá bom, pessoal? É um vídeo bem rapidinho de domingo, só para esclarecer essas dúvidas que o pessoal estava me perguntando no grupo sobre as divergências.
Então, como eu expliquei bem rápido, quem não está acostumado talvez continue com dúvidas, mas daí é só me chamar lá no Telegram que eu ajudo. E quem puder se inscrever no vídeo, se inscrever no canal e curtir o vídeo, ajuda bastante. Valeu!